era roqueiro e gostava muito do gênero musical de rock. O meu quarto era decorado com pôster de caveiras e esqueletos de plásticos. As minhas camisetas eram de monstros e assistia muito filme de terror. A minha vida era perturbada. Eu via vultos pela casa e ficava com insônia. Eu vivia assustado com esses espíritos. A minha casa era decorada com bonecos de monstros. Um dos esqueletos de plástico foi possuído por e começou a andar e falar comigo. Os bonecos de plástico voavam na minha frente. Objetos também voavam, me deixando assustado e com medo. Os meus pais moram na casa ao lado. Eu ficava sozinho vendo aquele fenômeno natural. As luzes se apagavam e acendiam e depois uma fumaça negra invadiu meu quarto. No dia seguinte eu fui para a igreja católica e rezei. Ajoelhei perto de uma santa pedindo proteção. Eu ouvi a santa dar gargalhadas. Eu fiquei assustado e se retirei daquela igreja. Fiquei perturbado e falei para os meus pais tudo o que aconteceu. À noite eu ouvi alguém me chamar no quintal da minha casa. Eu fui ver o que era. Eu vi uma criatura horrenda na minha frente. Esse demônio tinha os olhos grandes e parecia um extraterrestre. Eu só lembro que uma força me puxou em alta velocidade. Fui transportado para outro lugar, cheio de árvores sem nenhuma casa. Aquele monstro me transportou para esse lugar. Não tinha ideia de que lugar era esse. Eu fiquei procurando a minha casa parando as pessoas na rua. Passei a noite toda com fome e sem dinheiro pedindo informações sobre o meu endereço. Até que encontrei a minha casa pela manhã. Os meus pais não acreditaram no que eu dizia. Aquele demônio parecido com um item me sequestrou e deixou-me em um lugar cheio de árvores. Pessoas que dizem que foram raptadas pelos ITS, elas são zombadas. Eu falo para todos os que me ouvem. Algumas pessoas que falam essas coisas dizem a verdade. O problema é que elas pensam que essas criaturas são de outros planetas. Os extraterrestres são uma classe de demônios que disseminam engano na Terra. Eles aparecem para as pessoas para fortalecer a doutrina ufologista sobre a existência de vidas em outros planetas. E quando alguém passa pela experiência que eu passei, mas não tem discernimento espiritual, falam que os extraterrestres estão invadindo a Terra fazendo as pessoas acreditarem nessas histórias. As pessoas falam que foram abduzidas, mas o termo não é nesse. Elas foram transportadas para outro lugar como eu fui. Satanás quando apareceu a Jesus no deserto. Ele o transportou até a cidade e depois o levou para um monte muito alto. Isso não é abdução. Os demônios nesses fins de tempo estão mais ousados e aparecendo para as pessoas. Eu fui transportado para outro bairro longe de casa e poderia ser levado para outro país. Acredito que Deus não permitiu que eles me levassem para um lugar mais longe. Os meus pais perceberam que eu estava perturbado e chamou o pastor para fazer uma oração por mim. Eu queria ficar livre de toda a perturbação. Antes da minha libertação, os demônios usavam o meu cachorro para falar comigo e possuía os bonecos de decoração. Até os pratos e copos de vidro se movimentavam. Eu era um jovem de 18 anos que assistia filmes de alienígenas e desenhos também. Eu tinha revistas de extraterrestres. Tudo o que eu tinha estava criando vida. O pastor chegou à minha casa e eu implorei para ele me libertar. Não estava aguentando mais aquela vida atribulada. O espírito do suicídio estava me induzindo a se matar para acabar com aquele sofrimento. O pastor orou por mim e o meu corpo não resistindo e caiu. Ele repreendeu aquela legião que estava no meu corpo. Quando ele expulsou aquele espírito maligno, ele deixou meu corpo e levou a minha alma junto. Esse demônio me levou para o inferno, enquanto o meu corpo estava sem vida ao chão. Eu estava morto, mas a minha alma ficou no inferno. Dos meus olhos saem lágrimas por causa da dor e sofrimento daquele lugar. O pastor ficou surpreso vendo o meu corpo morto chorando. Ele disse: A alma dele não está em bom lugar, por isso que chora. Eu estava no inferno junto com aquele demônio que me levou. Ele olhava para mim e dava gargalhadas dizendo: Eu habitei em você há muitos anos. Hoje tenho a oportunidade de me ver pessoalmente. Vou apresentar você a Satã. O demônio me levou até um trono negro. Ao me aproximar de Satanás comecei a suar frio e um grande medo invadiu a minha alma. Ele olhou para mim e disse: Lá na Terra ouvi as minhas músicas que foram consagradas a mim. Todos os cartazes de monstros que estão no seu quarto, elas são fotos dos meus demônios. Fiquei apavorado e urinei de medo. Ao ficar perto dele a minha pele começou a derreter e cair ao chão por causa da alta negatividade que há no seu corpo. Satanás disse: Os meus demônios não podem ser vistos na Terra e a única maneira deles serem conhecidos é através da televisão como nos filmes de terror e desenhos de monstros.
Satanás disse que os seus demônios instruíam os satanistas para fazerem filmes e desenhos com os seus rostos. Eu vi demônios infantis como o Pato Donald, Frajola, Pernalonga e Pica-Pau. Eu vi os demônios Hulk, Batman, Homem-Aranha e Super-Homem. Eu vi os demônios do cinema como Freddy Krueger e Jason. Não foram os escritores que inventaram esses personagens do cinema. Antes de irem para a televisão, já existiam. Apenas os demônios inspiraram os escritores para criar as suas imagens no cinema. Eu vi as garras de Freddy Krueger no inferno. Os demônios usavam para rasgar as almas. Eu vi um demônio com uma grande lista preta com os nomes de pregadores famosos. Eu vi o nome de Mickey Murdoch, Patty Robertson e de Jimmy Swaggart. Eles não vivem o que pregam e estão no pecado. Desses que citei, 2 dele pregam prosperidade para financiar a sua empresa evangélica. Esses cristãos conhecidos estão condenados quando morrerem, caso não se arrependa. O demônio trouxe uma lista de igrejas que são deles. Eles disseram que trabalham dentro delas com um engano. Aquilo me chocou de tal maneira que dificultou muito eu escolher uma igreja séria para congregar. O demônio também tinha uma lista pequena. Nessa lista eu vi alguns nomes de pessoas desconhecidas. Nomes de cristãos que não têm nenhuma fama. Mas por viver uma vida santa ofereciam perigo para a obra dos demônios. Também vi uma lista com nomes de igrejas que têm a marca de Jesus. Nomes de denominações que oferecem perigo. Eles faziam reunião para dividir e destruir essas igrejas. Eu posso afirmar que igrejas santas para congregar no mundo são poucas. A maioria das denominações está caída. Eu andei no inferno e vi multidão de cristãos. Eu vi missionária ali por manter relações com o seu esposo pensando no seu pastor. Ela está ali por causa do adultério dos seus pensamentos. Ela se prostituiu através dos desejos do seu coração. Muitos cristãos estão no inferno por causa das suas mentes maliciosas. Eu vi um pastor no inferno por manter relações sexuais com a sua esposa pensando nas atrizes pornográficas. Esse era o único jeito que ele encontrou para satisfazer os seus desejos ao lado da sua esposa. Eu vi um reverendo da igreja presbiteriana no inferno. Ele está ali por fazer a sua esposa de prostituta no ato sexual. Ele assistia filmes pornográficos e fazia a mesma coisa com a sua esposa. Eu pensei que estava sozinho no inferno, mas em cima de mim havia uma pequena luz branca que me guiava na escuridão. Sem a iluminação daquela luz, eu não conseguia caminhar em meias aquelas trevas. Cheguei a um lugar do inferno, onde eu vi um exército de demônios. Pela primeira vez uma voz me disse: "Esses são demônios alienígenas." E aqueles exércitos de demônios subiam à terra. Eu queria saber qual eram os verdadeiros objetivos daquelas criaturas. Uma voz disse: "Esses são os demônios da tecnologia e da ciência." Os famosos alienígenas que eu vi em muitos filmes e desenhos estavam ali reunidos. Eles tinham os cérebros grandes por serem inteligentes e arquitetos do mal. Eu vi demônios de várias formas como de formiga, moscas, baratas, aranhas e de outras classes de insetos. Eram criaturas híbridas, parte homens e partes insetos. Eles são muito inteligentes e subiam para a terra. A voz me disse: "Esses demônios têm modificado a Terra através de suas invenções tecnológicas. Eles têm transformado as florestas em cidades, mudando a natureza e todo o planeta que Deus criou em artes humanas. Esses demônios são responsáveis por ativarem a inteligência de muitos homens. Eles têm ensinado os homens as suas engenharias do mal, como a fabricação das armas e bombas. Olha o quanto a tecnologia vem avançando. Esses demônios extraterrestres estão trabalhando para isso. Eles são gênios da informática e têm trabalhado para o avanço tecnológico para modernizar as máquinas. Não são só esses computadores." Outra classe de demônios inteligente que eu vi tem a forma de robôs. Esses demônios foram os primeiros inventores das primeiras máquinas. Satanás tem inveja de Deus que criou tudo do nada. Também vi demônios com a forma de esqueletos de ferro. Ele teve a ideia de criar coisas parecidas com a criação de Deus. Ele não pode criar algo do nada e usar as matérias-primas já criadas para recriar algo diferente. Deus criou os peixes e Satanás, imitando a Deus, criou canoas com a forma de peixes. Depois criou os navios e submarino que ficam no fundo do mar que imitam os peixes que ficam no fundo do mar. Deus criou os animais da terra e o homem. Satanás, para imitar a Deus, criou os carros. Os carros parecem com animais, têm 2 faróis que são os olhos. As portas direita e esquerda são os braços do carro. O capô da frente é a cabeça e a traseira do carro é a nádegas. As rodas do carro funcionam como braços e pernas.
Assim como o ser humano necessita de comida para obter energia para realizar as suas atividades físicas, os carros também precisam de combustível para andar, que funciona como energia. Deus criou as aves que voam pelo céu. E Satanás criou o avião que voa e tem bicos e asas. Deus criou a serpente que anda se rastejando. O diabo criou o metrô e o trem que é comprido se parecendo com uma serpente. O metrô se rasteja nos trilhos iguais às cobras. Alguns robôs domésticos estão sendo criados no Japão com a sua forma humana. Os demônios têm trabalhado nas tecnologias para serem deuses. Para quem assistiu ao filme Exterminador do Futuro, viu o mundo sendo invadido pelas máquinas de outros planetas ou dimensão. O que acontece hoje é o mundo sendo invadido pela tecnologia, que são os robôs de vários filmes. Esses são considerados alienígenas. O cinema e os seus roteiristas e escritores satanistas são obcecados por extraterrestres. Eles têm gravado muitos filmes de extraterrestres como Thor e o Super-Homem, que são de outros planetas. A realidade é que os alienígenas estão dentro do nosso planeta, que são todas as tecnologias inteligentes produzidas por demônios geniais. A televisão e o celular e um robô falante. As antigas televisões tinham uma antena parecendo um extraterrestre. No inferno eu vi os demônios que têm antenas na cabeça. Eles conseguem transmitir os poderes infernais para a mente dos cientistas. Eu vi o demônio polegar. Ele tinha antenas e tinha uma cor vermelhada. Essa antena enviava energia do inferno para a terra. Esse demônio também faz pactos para as pessoas ficarem famosas na televisão. Por isso que ele tem antenas na cabeça e a televisão também tem. O que me foi revelado é que esse demônio é da tecnologia e oferece fama para todos que desejam entrar para a televisão. E foi ele que fez pacto com Roberto Bolaño e o colocou ele na televisão mexicana. Roberto vendeu a sua alma para esse demônio e conseguiu ficar famoso e rico. Ele fez o seriado do Chapolin em homenagem a esse demônio que lhe deu fama e dinheiro. Alguns episódios do seriado Chapolin têm cenas de viagem a outros planetas em honra a esse demônio que faz parte dos demônios alienígenas. Roberto sempre colocou no seriado do Chapolin cenas sobrenaturais e obscuras. Eu vi uma televisão antiga no inferno que tem antenas. Todos da Terra que tinham essas televisões foram conectados com o inferno. Eu vi quando da antena que vi no inferno saiu uma energia negativa. Essa energia subia para a Terra e conectava a todas as televisões de Atenas. Hoje as antenas que recebem essa energia são modernas. Os satélites também recebem essa energia do inferno. Toda a tecnologia da Terra é alienígena por serem robôs falantes de aparência de serem vivos. O computador tem uma memória que armazena tudo imitando o cérebro humano. A palavra alienígena saiu da palavra alienação. Alienar é dominar a mente e assumir o controle do cérebro, deixando as pessoas hipnotizadas. Os satanistas inventaram o termo alienígena da palavra alienar. A tecnologia domina as pessoas, deixando viciadas no celular, games, televisão, computador e redes sociais. Tudo isso são instrumentos alienígenas que robotizam as pessoas, deixando com um olhar hipnotizado. As sociedades são robôs humanos. A ciência e a tecnologia estão sendo usadas para fazer a maldade. Quando Adão e Eva escolheram comer o fruto da ciência do bem e do mal, automaticamente os demônios assumiram o controle da ciência e tecnologia. Adão e Eva trouxeram os demônios alienígenas com todas as suas inteligências para dominar o mundo, a partir do dia que eles comeram do fruto da ciência do mal. Aquela luz branca que me guiava no inferno se transformou em um anjo e me tirou daquele lugar de trevas, desespero e solidão. A minha alma estava de volta. Os meus pais e o pastor já estavam preocupados comigo, pensando que não voltaria mais. Já fazia uma hora de clamor pela minha alma e nada acontecia. Os meus pais estavam cansados de esperar e desistiram de clamar a Deus. Eles já se preparavam para chamar o socorro médico. Quando perderam a esperança, eu estava respirando e assustado. Falei da minha experiência no inferno ao pastor e aos meus pais. Aquele dia foi marcante. Eu e os meus pais se convertemos e passamos a congregar na igreja desse pastor. Eu limpei a minha casa de todas as abominações e queimei os pôsteres de rock e quebrei CDs de música juntos com DVDs filmes. Joguei no lixo as minhas camisas de monstros e a jaqueta de couro de rock. Peço para o meu querido pastor que divulgue esse testemunho para o máximo de pessoas possíveis. Que a paz e a libertação de Deus estejam sobre todos os ouvintes. Amém.